Fala aí, investidor, beleza? Esse aqui é o Rapidinho de Investimento e hoje vamos falar da Engie, uma empresa do setor elétrico, de ticker EGIE3. A Engie é uma das queridinhas de quem gosta de dividendos, então vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre ela. Primeiro, a gente vai começar falando de algumas informações sobre seu preço. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Tag Along. Tag Along, que é uma proteção para o acionista minoritário. O ideal é que as ações tenham 100% de Tag Along. A Engie é uma das empresas que cumpre esse requisito. A gente vai falar agora sobre o Free Float da empresa, que é quantos por cento das ações estão em livre negociação no mercado, né? A Engie tem 31,23% das ações em livre negociação, ou seja, o resto de praticamente 70% das ações da Engie está nas mãos dos grandes controladores da própria empresa. Ou seja, nós não podemos comprar 70% das ações da empresa. O ideal é que fosse um pouco mais, mas não é dos piores. Vamos falar agora um pouco sobre o preço da ação. O preço da ação hoje está em R$ 41,12. Nós tivemos em março do ano passado um valor de aproximadamente R$ 36, mas o menor preço dela foi em maio, aproximadamente R$ 35 e pouco, alguns centavos. Hoje ela está em R$ 41,12, como nós podemos ver. Isso só significa que a ação ela teve uma boa recuperação, mas ainda não se recuperou 100%. Claro, não chegou ao seu pico, que foi em janeiro de 2020, de aproximadamente R$ 51,60. Vou falar agora sobre os indicadores de valuation. A gente vai falar hoje sobre o Dividend Yield, o PL, o PVP e o Payout, que é super importante para os nossos dividendos também. E a Engie é uma empresa muito importante para quem busca dividendos. O nosso Dividend Yield. O Dividend Yield nada mais é do que o retorno que a empresa dá para o acionista em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Isso tudo dentro de um período de 12 meses. Então, 4,2% de R$ 41,12 é retornado para o acionista por ano, por ação, é claro. Então, fazendo o cálculo, dá aproximadamente R$ 1,72 por ação da Engie. Mas nós temos que lembrar que os dividendos da Engie devem crescer nos próximos anos devido a um investimento no setor de transmissão, que vai começar a gerar lucros para a empresa a partir dos próximos anos. O investimento foi feito desde 2017. Então, devemos ver crescimento nos dividendos nos próximos anos, ok? Analisando aqui o gráfico, a gente consegue ver que teve um crescimento até 2018, uma queda brusca em 2019, provavelmente devido a esses investimentos, e está retornando com uma tendência de alta nos próximos anos, tá bom? Vamos falar aqui agora sobre o preço sobre o lucro, o P sobre L. Como eu já falei, é o preço sobre o lucro, só que é o lucro por ação. É o preço de hoje, R$ 41,12, dividido pelo lucro por ação da Engie. Isso aqui diz mais ou menos em quanto tempo a empresa vai lucrar o que você gastou com ela hoje. Hoje, 11,98. É um excelente P sobre L. Alguns vão achar que é bom, muito bom ou excelente, mas ninguém vai dizer que é um P sobre L ruim. Nós da equipe aqui do Rapidinho de Investimento avaliamos isso como um P sobre L positivo, tá bom? Consideramos positivo esse P sobre L porque é menor do que 15, um dos indicadores de Graham, ok? Benjamin Graham, que foi um dos mentores de Warren Buffett, muito conhecido pelos investidores. Ao avaliarmos o gráfico, percebemos que esteve abaixo de 15 em praticamente todos os últimos 5 anos, somente estando acima em 2019. Hoje, o P sobre L está abaixo da sua média histórica, pelo menos dos últimos 5 anos, o que é um bom sinal. Vamos falar agora sobre o P sobre VP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O que significa isso? Você pega o valor patrimonial total da empresa e divide pelo número de ações, e aí você pega o preço e divide por isso. 4,33 hoje é considerado um P sobre VP alto,
Porque quando o P sobre VP está em 1, disse que a ação está valendo o valor patrimonial da empresa. Deve ser no máximo 1,5. Hoje em 4,33 consideramos ele acima do ideal, negativamente acima do ideal. Mas se avaliarmos o gráfico, conseguimos ver que ele nunca esteve, pelo menos desde 2016, num patamar abaixo de 1,5. Então devemos buscar sempre o patamar dele, que é 4,19, sua média histórica. Hoje, estando em 4,31, ele está um pouco acima da sua média histórica, pelo menos dos últimos anos. Beleza? Então vamos falar agora um pouco sobre o payout da Engie. Payout, o que é o payout? Payout nada mais é de quanto dos lucros a empresa distribui em dividendos e juros sobre capital próprio. Ou seja, quanto dos lucros a empresa vai distribuir para os seus acionistas. O ideal, claro, é que seja menos de 100%. Mas, pensando em reinvestimento, crescimento da empresa, é importante que a empresa tenha ainda em caixa valor referente ao lucro de cada período. Então o ideal é que tenha sempre um reinvestimento. A gente consegue perceber no gráfico de payout da Engie que ela sempre distribuiu menos de 100, mas que nesses momentos, desde 2019, ela vem distribuindo menos porcentagem do seu lucro para o seu acionista. O que isso significa? Que ou ela fez mais investimentos ou ela está guardando dinheiro. Tem diversos motivos diferentes que não vêm ao caso agora. A gente consegue avaliar que provavelmente, pelos investimentos feitos em 2017, ela deva estar segurando um pouco para quitar as suas dívidas e fazer reinvestimentos. Hoje, em 50%, 50,31%, significa que 50% dos lucros da empresa, 49,7%, ainda estão ficando na empresa para reinvestimento e para cobrir dívidas e diversos outros motivos que só os gestores da empresa podem realmente dizer. Avaliando a questão de proventos da Engie, conseguimos perceber nesse outro gráfico que a distribuição de proventos da Engie ela oscila bastante, mas distribuindo sempre uma boa quantidade de dividendos em todos os anos, e também apresentando uma distribuição constante de dividendos, não havendo anos em que não distribuiu dividendos. Vamos falar agora sobre os indicadores de endividamento, mas antes disso, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e inscreva-se no canal, apertando aqui nesse vermelhinho aqui embaixo. O que para você demora 1 segundo, para a gente faz muita diferença. Vamos aos indicadores de endividamento. Dívida líquida sobre patrimônio líquido, que nada mais é do que uma proporção entre a dívida líquida e o patrimônio líquido da empresa. O ideal desse indicador é que ele esteja menor do que 1. Hoje, em 1,58, está acima do indicado. Ao analisarmos uma empresa do setor elétrico, temos que relevar alguns pontos desses indicadores, principalmente os com relação à dívida. As empresas do setor elétrico normalmente conseguem taxas melhores para seu endividamento, ou seja, elas pegam dívida para crescimento, mas conseguem taxas muito melhores do que outras empresas. Com isso, a dívida líquida sobre patrimônio líquido em 1,58 da Engie não é considerado alto, mas também não é considerado baixo, fica no meio termo. Bom, ao analisar o gráfico de histórico da dívida líquida sobre patrimônio líquido, a gente consegue ver que esteve sempre abaixo de 1 até 2016, quando em 2017 começaram os investimentos no setor de transmissão, elevando a dívida da empresa. Acreditamos que nos próximos anos, com o ingresso da receita do setor de transmissão, essa dívida venha cada vez diminuindo mais. Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre a dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, a proporção entre a dívida e o EBITDA. Esse indicador ele mostra mais ou menos em quanto tempo a dívida da empresa seria paga com o EBITDA atual. Ou seja, nesse parâmetro agora, a empresa pagaria sua dívida, se pegasse todo o EBITDA, em 1,89 anos, o que é um bom sinal, tendo que o valor considerado bom para esse indicador é 3, ou seja, dívida líquida sobre EBITDA deve ser menor do que 3, para ser considerado um indicador positivo. Vamos falar agora sobre o indicador passivo sobre ativos, que nada mais é do que a proporção entre o passivo com relação
aos ativos da empresa. O ideal desse indicador é que fosse menor do que 1. Em 0,78, indica que os passivos representam 78% do valor dos ativos. Ao avaliarmos o gráfico, podemos perceber que está sempre abaixo de 1. Desde 2008, o gráfico segue abaixo de 1, ou seja, os passivos nunca foram maiores do que os ativos, desde 2008. Vamos falar agora sobre a liquidez corrente, que nada mais é do que a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas no curto prazo. É a relação entre os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses sobre os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal desse indicador é que ele esteja sempre acima de 1, indicando a possibilidade de pagamento no curto prazo. Hoje ele está em 1,44, que é muito positivo para a empresa. Vamos falar agora sobre os indicadores de eficiência. Hoje falaremos sobre margem bruta, margem EBIT e margem líquida. Vamos começar aqui com a margem bruta, que é a relação entre o lucro bruto e a receita líquida. Para entender um pouco melhor, o lucro bruto é o quanto entra na empresa, menos o quanto a empresa gasta para produzir o produto ou serviço. E a receita líquida é o quanto entra na empresa proveniente da venda dos produtos e de seus serviços. Hoje a empresa apresenta uma margem bruta de 44,57%. Avaliando o gráfico, conseguimos ver que hoje ela está abaixo da sua média histórica, que é 47,95%, e conseguimos perceber que ela veio caindo até 2014 e agora está apresentando uma consistência maior. Vamos falar agora um pouco sobre a margem EBIT, que é a relação entre o EBIT e a receita líquida. Esse indicador informa para a gente a lucratividade operacional e o crescimento da eficiência produtiva ao longo do tempo. O ideal da margem EBIT é que ela esteja sempre acima de 10%. Hoje a margem EBIT está em 45,43%, bem acima do ideal, bem positivo. Hoje a margem EBIT está acima da margem bruta. Ao analisarmos os resultados da empresa, conseguimos perceber que as despesas ou receitas operacionais foram positivas em 106 milhões de reais, o que fez com que o EBIT fique maior do que o lucro bruto, gerando assim uma margem EBIT maior do que uma margem bruta. Ao analisarmos o histórico, conseguimos ver que até 2014 houve uma queda chegando a 35%, mas a partir desse momento, até 2020, houve um ligeiro crescimento, chegando hoje muito próximo de sua média histórica de 45,59%. Vamos falar agora sobre a margem líquida. A margem líquida nada mais é do que o lucro líquido sobre a receita líquida, ou seja, a relação entre o lucro final da empresa e a receita inicial. O ideal é que esse indicador esteja acima de 10%. Hoje a gente trabalha com o indicador em 22,82%, um excelente sinal. Ao avaliarmos o histórico da margem líquida, conseguimos ver que a empresa oscila em sua margem líquida, mas apresentando sempre um valor acima dos 10%, o que é um excelente sinal de estabilidade nos lucros. Vamos falar agora sobre os indicadores de rentabilidade. Vamos falar hoje sobre o ROI e o ROIC. O ROI é a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. O ideal do ROI é que ele esteja sempre acima de 10%, indicando que o lucro seria mais de 10% do valor do patrimônio líquido da empresa. Um ROI de 36,13% é um excelente sinal. Podemos perceber no gráfico que desde 2008 a empresa apresentou um crescimento no seu ROI. Vamos falar agora um pouco sobre o ROIC da empresa. O que é o ROIC? O ROIC é o EBIT menos os impostos sobre o patrimônio líquido mais o endividamento. Esse indicador mede a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar em relação a todo o capital investido, inclusive as dívidas. O ideal é que esteja acima de 10%. Hoje o ROIC está em 19,10%, um excelente sinal de rentabilidade. Ao avaliarmos o gráfico do ROIC, conseguimos perceber que ele segue estável, sempre acima de 10%. Aqui conseguimos ver que o menor resultado desde 2018 foi 16,17%, muito acima do indicado. Vamos lá, investidor. Para finalizar aqui, vamos falar sobre os indicadores de crescimento. Vamos falar sobre o CAGR das receitas e o CAGR dos lucros. Isso tudo dos últimos 5 anos. O CAGR das receitas
é nada mais, nada menos do que a média ponderada do crescimento das receitas da empresa. O ideal é que sempre seja acima de 5%. Hoje está em 13,49%. Um excelente sinal de crescimento das receitas da empresa. Ao analisarmos o gráfico, conseguimos ver que há uma oscilação no indicador, porém ele sempre esteve acima de 5%, o que é um excelente sinal. Vamos falar agora sobre o CAGR dos lucros da empresa. O que é o CAGR dos lucros da empresa? Nada mais é do que a média ponderada do crescimento dos lucros da empresa. O ideal é que também esteja acima de 5%. Hoje, em 13,25%, é um excelente sinal de crescimento dos lucros. Ao analisarmos o gráfico, conseguimos ver que desde 2016 os lucros vêm crescendo. É isso aí, investidor. Agora escreve aí nos comentários pra gente qual empresa vocês querem que a gente analise no próximo sábado. Então é isso. Esses foram os principais indicadores fundamentalistas da ENGIE. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares, e principalmente aqueles que gostam de Bolsa de Valores. Um abraço da equipe do Rapidinhas de Investimento e até a próxima!